O relojoeiro. Tava botado. O relojoeiro, também. Hoje eu dei uma de vermelho, hoje eu trapacei, resolvi usar um personagem já criado. O relojoeiro era o, o vilão principal, o Anabi, do Verde Púrpura, foi a campanha que eu narrei com vocês. No final das contas, ele não era o vilão final, ele era um dos dois vilões finais, porque ele estava sendo secretamente manipulado pelo braço direito dele. Mas a ideia do relojoeiro eu gosto muito porque, primeiro, ele era um vilão invisível. Então ele tinha uma organização, ele criou uma organização, que era a Inquisição Púrpura. E aí ele escolheu executivos, que eram os inquisidores. Então cada cidade principal tinha um capítulo, vamos dizer assim, que era uma seção da Inquisição, que era comandada por esses executivos. E na verdade a organização era isso, eram essas 6 pessoas. Porque as demais, elas nunca eram. Todo mundo que trabalhava, vamos dizer assim, para a organização, não era tipo, então, existe essa organização, vem com a gente e tal. Não. O que ele fez foi escolher pessoas com objetivos relativamente em comum com os dele. E aí essas pessoas recrutavam outras pessoas com base nos próprios objetivos, a partir daquilo, para fazer as coisas que eram úteis para ele. Mas a ideia do relojoeiro é que ele era um personagem que tinha motivos pessoais, ele tinha um trauma de infância grave, fez com que ele tivesse um anticlericalismo absoluto. Ele era mais do que ateu, o que é a gente já falou sobre isso no World Building, né? Que é uma coisa exótica de acontecer no mundo de D&D, porque os deuses existem, eles têm avatares, eles dão bênçãos, São presentes, né? Exatamente. Então, assim, tipo, eu recuso a existência dos deuses. Tá, como é que você justifica isso aqui? Vai, pá, faz uma magia. Mas basicamente ele era anticlerical, ele era anti-religião, não por causa dos deuses, mas por causa dos religiosos. Então a grande questão dele era como ele se vingava dos religiosos. Ele tinha um problema com a magia, de certa maneira, por causa disso. E ele tinha um problema com o herói da federação, que era o Blunt. Então todo o objetivo dele, todo o arco dele, estava relacionado de alguma maneira às duas coisas. Ele queria se vingar dos religiosos pelo que eles fizeram no passado dele, e ele queria se vingar do Blunt, tentando desfazer o que ele considerava seu ritual, que deu ao Blunt um poder. E aí eu fiz com que o grande gatilho dele tenha sido justamente o momento em que o Blunt passou a ser tratado como um deus, porque aí juntou as duas coisas que ele mais odiava. O cara que ele mais odiava, aparentemente, começou a formar um culto. E o cara não tinha nada com isso, o cara não estava nem sabendo. Então, assim, a ideia é ser. Como o Luiz falou, ele acabou sendo o cara que, neste afã de produzir algo que permitisse a ele se opor aos religiosos e às magias e os dons divinos, ele foi o cara que falou: não, eu não sei mexer nisso, eu entendo de tecnologia, eu entendo de magia e eu sou um gnomo tinkerer, então eu vou tentar trabalhar com isso. E aí ele é o cara que cria a tecnologia artífice no cenário. Então toda a tecnologia artífice vai ser eventualmente derivada dele. Ele é um gênio, ele não tem força de combate específica, mas ele é o primeiro artífice. E ele chega, quando os meninos encontram ele já é nível 20 de artífice, ou seja, ele já tá no ápice da carreira. Então, assim, o que eu sugiro para você, se você quiser usar o template do relojoeiro na sua aventura? Pense em cenários em que conjuradores de magia tenham uma força, tenham causado algum problema grave e uma pessoa queira se vingar deles por aquilo que eles causaram. E o recurso que ele vai achar é o uso da tecnologia para substituir. É como um cara que falou, beleza, já que os conjuradores são tão fortes, eu vou entrar com uma 12 e resolver isso aqui rapidinho. Segura essa. E ele faz isso com uma magia, exatamente. Então, pensem em alguém com recursos, porque obviamente para fazer o que ele fez ele tinha que ser rico, e aí o background dele tinha uma explicação. É o que eu falei, o Luiz falou, você não precisa saber do background. Quando eu criei o personagem e eu pensei no plot da campanha, eu fiz um background de 3 páginas para ele, que era contando a história dele. Como é que ele chegou onde chegou, por que ele tinha dinheiro, por que ele era um gênio, por que ele estava criando tecnologia artífice, por que ele tinha a birra que ele tinha, o trauma que ele tinha com todo mundo. E os meninos nunca ficaram sabendo disso até, sei lá, 80% da aventura. Hoje. Não, 80% da aventura. Eu tenho lá o papel, mas eu acho que assim, ao longo no finalzinho, vocês foram pegando detalhes. Vocês não pegaram 100% do que aconteceu, mas o pai dele foi condenado. A gente pegou que ele odiava o Blunt e pronto. Mas assim, não, mas vocês tinham a informação de que o pai dele foi condenado como traidor. Ele usava, tanto é que ele homenageia o construto que ele faz pra usar como exoesqueleto, como armadura com o nome do pai. E aí ele odeia
a federação, ele odeia o Blunt, porque o Blunt foi quem deu o voto de Minerva que causou a morte do pai causou a morte da mãe, a mãe era extremamente religiosa, a mãe não foi enterrada adequadamente porque, enfim, eu acabo a própria vida. Então, tudo isso tem um caldo ali de conhecimento que vocês acham que eu nem passei tudo, mas que o bom de criar isso é que eu tinha isso na cabeça. Então, toda vez que eu tinha que pensar, caralho, os meninos fizeram uma coisa que eu não estava prevendo, como ele reagiria a isso? E aí eu tinha toda a lógica de pensamento do personagem para pensar, beleza, é assim, ele reagiria assim e reagiria assado. Ele teria esse plano A, ele teria esse plano B. E eu tinha a maravilha de poder usar um vilão invisível, ele estava fora do campo de visão de vocês, ele poderia estar fazendo qualquer coisa. Vocês não teriam como falar assim, ele jamais faria isso, vocês não têm como saber, ele está fazendo isso lá em off. Só pra resumir, então ele tinha um background, uma motivação, os planos, né, os objetivos e os planos. A partir daí, cara, você faz qualquer coisa. E é o que eu falei, eles são todos adaptáveis. Eu fiz ele todos inspirados no cenário. Você pode pegar esse template e elaborar a partir do seu cenário. O Otávio estava perguntando sobre Eberron mais cedo lá no chat do Discord. A gente tem um Discord, se você quiser entrar, tá aqui o link. E o Otávio estava perguntando sobre Eberron, sobre a questão de narrar em Eberron. Então, assim, esse é um bom vilão para você. Tem cenários com tecnologia avançada, especialmente com Magitech, né, que é o que acontece em Eberron. Uma tecnologia avançada associada ao uso de magia. Eu acho que uma das principais características mesmo que era notável nele é o fato da história dele estar bem amarradinha, né? Mesmo sem a gente saber, foi meio que inspirado nele que eu falei, aquela parte sobre os backgrounds ali, que você como mestre, é interessante você escrever tudo isso, mesmo se os jogadores nunca forem saber, porque você vai servir como bússola para você de como você vai interpretar aquele personagem, de como você vai guiar as ações dele. Porque você tem ali as motivações dele muito bem descritas, muito claras. Então, tudo que ele fizer vai ser de acordo com essa motivação. E tudo que ele não fizer vai ser também de acordo com esses valores morais que ele tem, esses valores que ele segue e que ele desenvolveu a partir de algum acontecimento na vida dele.